Jesus Cristo realmente existiu? Há algum registro histórico sobre Jesus fora da Bíblia Sagrada? Ou ainda, a Bíblia Sagrada, os Evangelhos, foram forjados pela Igreja no decorrer dos séculos para sustentar a sua crença e a sua pregação? Será que os escritores dos Evangelhos no Novo Testamento foram escritores competentes para nós podermos depositar tanta fé, tanta confiança no que eles escreveram? É verdade o que está escrito? Como nós podemos provar, como nós podemos argumentar de que os Evangelhos são autênticos, verdadeiros e o que está escrito ali é digno de crença, fé, a ponto de milhares e milhares de pessoas darem as vossas vidas por aquilo que está escrito? Estas e outras questões trabalharemos na sequência desses 2 vídeos apologéticos sobre Jesus. Seja bem-vindo e Deus que nos abençoe. Olá, estimado amigo, amiga. Vamos prosseguir firme em nossa jornada, estudando Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Neste ponto, achei interessante nós pararmos e refletir sobre algumas questões que nós podemos nos deparar quando for falar de nossa fé, falar sobre Jesus Cristo a alguns que ainda não creem nele, ou alguns céticos, ou algumas pessoas que possam questionar-nos sobre a historicidade da pessoa de Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo realmente existiu? Existe algum registro fora da Bíblia Sagrada acerca de Jesus? Ou então, será que os escritos da Bíblia sobre Jesus não foram forjados, não foram adulterados, não foram floridos ou construídos pela Igreja ao decorrer dos séculos para sustentar aquilo que ela prega? Bom, vamos pensar então nessas questões e depois então voltaremos na nossa sequência das tipologias de Jesus nas Sagradas Escrituras. Primeiramente, vamos pensar então, vamos trabalhar esta questão aqui. Relatos de Jesus Cristo fora da Bíblia Sagrada. Nós poderíamos iniciar esta sequência com os relatos deste historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que viveu bem no momento em que a igreja primitiva surgiu e se desenvolveu. Ele viveu por volta do ano de 37 até o ano 100. Ele foi contemporâneo de praticamente todos os apóstolos. Ele escreveu algumas obras, entre elas A Guerra dos Judeus, que registra a insurreição dos judeus contra Roma e que culminou na destruição total de Jerusalém e a dispersão dos judeus por volta do ano 70. E escreveu também Antiguidades Judaicas, que descreve a história do povo judeu, uma vez que ele era judeu. Esses escritos de Joséfo são usados como fontes históricas, mas por que eu disse que poderíamos iniciar com ele? Porque alguns céticos dizem que o registro feito por Joséfo acerca de Jesus Cristo é um registro muito florido, haja vista ele era um judeu e que não aceitou a fé cristã. Então ele escrever o que ele escreveu, da forma que ele escreveu sobre Jesus Cristo, os críticos dizem que foi um escrito forjado, um escrito florido, então eles consideram como um escrito espúrio. Mesmo nós aceitando esse escrito e eles aceitando os demais registros sobre vários outros aspectos históricos, mas este ponto eles não aceitam. Então não vamos ficar fazendo queda de braço com este registro de Joséfo. Vamos partir para outros registros. Vamos pegar este registro de Tácito.
Tácito, ele foi um historiador que viveu no primeiro século também, e ele é considerado um dos historiadores mais precisos do mundo antigo. Ele oferece um registro interessante no episódio sobre o incêndio que alastrou, que consumiu parte da cidade de Roma por volta do ano de 64. Vamos ver o que ele escreveu nos seus registros. Abre aspas. Mas nem todo socorro que uma pessoa poderia ter prestado, nem todas as recompensas que um príncipe poderia ter dado, nem todos os sacrifícios que puderam ser feitos aos deuses permitiram que Nero se visse livre da infâmia da sua suspeita de ter ordenado o grande incêndio, o incêndio de Roma, de modo que, para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais temíveis torturas. Cristos, uma referência, evidentemente, a Jesus Cristo, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, mas reprimida por algum tempo. A superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. Fecha aspas. Então, vejamos aqui, no ano 64, muito próximo de Jesus Cristo, com ano em que boa parte dos apóstolos ainda estavam em plena atividade, nós temos esse registro que fala que Nero acusou os cristãos de ter incendiado Roma. Ora, se nós temos referência a cristãos são seguidores de Cristo. Evidentemente, nós temos então uma citação indireta de Jesus Cristo. Vejamos aqui algum raciocínio. Eram milhares de pessoas seguindo Cristo, espalhado por todo o Império Romano. Por que podemos dizer isso? Só em Roma havia aproximadamente 1 milhão de pessoas. Se em Roma tinha um número considerável de pessoas que estava conturbando, estava causando alguma confusão no império devido às suas crenças, às suas práticas e à sua fé, esse número não era pouco. E ao fazer isso, muitos cristãos, milhares de cristãos foram mortos de mortes horrendas. Agora veja bem, pessoas darem as suas vidas, vida de vossos filhos, de vossas esposas, vossos parentes, por uma pessoa que eles nem sequer sabiam que existiam. Ora, isso é praticamente lógico pensar assim. Você pode enganar algumas pessoas, mas não dá para enganar tantas pessoas assim. Então, esta é uma citação que nos leva de encontro com Jesus Cristo, e uma citação fora das Sagradas Escrituras e muito próximo da pessoa direta de Jesus, porque é uma citação que está por volta do ano de 64 e Jesus morreu por volta do ano de 33. Vamos analisar outra citação. Vamos pegar esta de Seutônio. Seutônio foi o secretário principal do imperador Adriano. O imperador romano Adriano reinou por volta do ano 117 até 138. Ele faz duas referências aqui. Vamos ver. Abre aspas. Como os judeus, por instigação de Querstos, estivessem constantemente provocando distúrbios, ele os expulsou de Roma. Nero infligiu castigo aos cristãos, um grupo de pessoas dadas a uma superstição nova e maléfica. Então, outra citação que fala dos
cristãos. Se havia cristãos, é porque eles seguiam, evidentemente, o seu líder, Jesus Cristo. E esse líder certamente existiu, pairou sobre a terra, caminhou sobre a terra e estava espalhado sobre todo o império várias pessoas que tocaram este homem Jesus, que ouviram este homem Jesus, que foram curados, receberam graças deste homem Jesus. E por isso que esta fé era tão forte, tão viva. Eram pessoas que haviam caminhado com os apóstolos, eram pessoas que haviam tido um contato muito próximo deste homem chamado Jesus Cristo. Vamos analisar agora o que escreveu Plínio. Plínio foi um autor e administrador romano. Numa carta ao imperador Trajano, por volta do ano 112, Plínio descreve as práticas de adoração dos primeiros cristãos. Novamente, citando os cristãos, e se havia cristãos, evidentemente, houve o seu líder Cristo. Abre aspas. Eles tinham o costume de reunir-se antes do amanhecer, num certo dia, quando então cantavam responsivamente os versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros a não cometer maldade alguma, não defraudar, não roubar, não adulterar, nunca mentir e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Depois disso, tinham o costume de separar-se e se reunir novamente para compartilhar a comida do tipo comum e inocente. Então, novamente, registros fora da Bíblia, fazendo referência indiretamente a Cristo. Aqui vale uma reflexão que posteriormente também irei fazê-la. Ora, tantas pessoas dando as vossas vidas por uma causa. Esta causa não poderia ser uma causa tão ilógica e irracional. Era uma causa palpável para eles, porque eles estavam muito próxima dela. E esta causa era Jesus Cristo. Quero fazer a ressalva aqui, que eu havia me esquecido. Essas citações, esse estudo, ele está ancorado na bibliografia Enciclopédia Apologética de Norman Geisler. Então, não poderia deixar de fazer a referência, a citação aqui, né? E ali nessa enciclopédia tem vários outros argumentos muito mais enriquecidos do que esses que eu estou trabalhando. Haja vista, eu não posso fazer um vídeo cansativo, exaustivo aqui para vocês. Então agora nós vamos trabalhar algumas citações dentro da Bíblia Sagrada, desfazendo o seguinte argumento de alguns céticos. Olha, o que está escrito na Bíblia são escritos forjados, são escritos que a igreja produziu no decorrer dos séculos para poder sustentar o que ela prega, o que ela diz. Então, nós não podemos considerar exatamente o que está escrito na Bíblia. Será que este argumento tem sustentação? Vamos ver. Vamos ver. Primeiramente, vamos pegar o seguinte aspecto aqui. Os escritores do Novo Testamento incluíram registros e detalhes embaraçosos sobre si mesmos. Vejamos o seguinte. Os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, são tidos pela igreja como heróis, como santos, como homens que pairaram esta terra e que andaram de acordo com os propósitos de Deus. Agora veja bem, será que eu, ao descrever o meu filho como um herói, a minha mãe como uma heroína,
o meu pai como um verdadeiro herói? Será que eu vou colocar registros sobre eles que coloquem em dúvida a sua identidade, que coloquem em dúvida o seu poder, a sua autoridade, que registros que as pessoas que estão em volta deles duvidam deles, questionam eles, falam mal deles? Não. Se eu for forjar uma escrita, se eu for escrever algo para florir e apresentar alguém como um Deus, como um Salvador e como verdadeiros heróis, eu irei fazer os escritos mais belos possíveis. E é exatamente esta crítica é a responsável de nós não usarmos o registro histórico de Flávio Joséfo, porque os críticos dizem que aquele registro sobre Jesus é um registro muito florido. Então, vamos analisar aqui. Os discípulos, os escritores do Novo Testamento, registraram sobre si mesmo, veja só, eles escreveram sobre si mesmo como se eles fossem tolos. Sim, os evangelhos estão repletos de passagens bíblicas apresentando os discípulos que hoje nós temos como santos, como os apóstolos, como os heróis da fé, como verdadeiros tolos. Não entendiam o que Jesus falavam, não criam corretamente naquilo que Jesus falava, não conseguiam fazer aquilo que Jesus Cristo designava eles a fazerem. Ou seja, a Bíblia apresenta os seus escritores como verdadeiros, como pessoas, aparentando pessoas tolas. Como que alguém poderia forjar um escrito, uma escritura, como colocando os seus heróis, os seus santos como tolos? Apáticos. Observe, na notícia que foi dada sobre a ressurreição de Jesus, na crucificação de Jesus, nos imperativos de Jesus Cristo a eles se mostravam apáticos. Ora, se fosse florir, colocaria-os como verdadeiros heróis, como verdadeiras pessoas desbravadoras, inteligentes, destemidas. Isso eles foram posteriormente, mas no início não. Não se importaram com o sepultamento de Jesus. Observe, registros colocando os discípulos como verdadeiros covardes. Os apóstolos, os santos da igreja, como covardes, porque eles não tiveram coragem de ir lá, pegar o corpo de Jesus e fazer um sepultamento digno a ele. Foram advertidos. Pedro, Jesus Cristo disse que Satanás havia pedido Pedro. E Pedro se mostrou muito corajoso e Jesus advertiu dizendo: Pedro, você me negará, Pedro. E o que acontece? De fato, Pedro nega. Pedro, que é tido como o primeiro grande líder da nossa igreja, do nosso grupo de cristãos, nós deveríamos colocá-lo como um verdadeiro super-herói, mas não. Os escritos do Novo Testamento o coloca que no início ele era uma pessoa temerária, ele era uma pessoa afoito, uma pessoa sem muita sabedoria para conduzir as suas atitudes. E, inclusive, foi usado pelo próprio Satanás a sua boca para proferir palavras contra Jesus Cristo. Ora, como nós poderíamos forjar uma escritura de uma maneira tão estranha como esta? Os discípulos duvidaram de tudo. E, mais ainda, vamos pegar aqui mais alguns outros aspectos importantes. Vamos trabalhar mais esse outro aspecto e os demais seguiremos no próximo capítulo para não ficar um vídeo muito longo e exaustivo. Veja só, será que a Bíblia realmente foi forjada?
Se ela foi forjada, os escritores incluíram registros embaraçosos e difíceis sobre Jesus. Algo complicado sobre Jesus. Por quê? Olha, nós temos Jesus como o Deus encarnado. Nós temos Jesus como o verdadeiro Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele foi considerado fora de si pelos seus próprios familiares e desacreditados. Meu amigo, se eu estiver falando algo e os meus filhos, a minha esposa, a minha mãe, os meus irmãos reprovarem isso que eu estou fazendo, falando, agindo, ora, é um grande passo, um grande ponto para os meus inimigos, meus céticos, tomar isto como se fosse algo que eu não fosse verdadeiro. E veja só, os evangelhos não têm nenhuma preocupação em colocar que a família humana de Jesus Cristo considerou Jesus uma pessoa fora de si e não acreditava no que ele falava. Os registros da Bíblia estão aqui colocados. Então, se fosse para forjar, não colocaria desse jeito. Visto como enganador, os escritores bíblicos registraram que o povo, alguns deles, enxergava Jesus como um verdadeiro enganador. Ele foi chamado de beberrão, endemoniado, louco. Veja, são registros que jamais alguém queria forjar para apresentar Jesus como Deus encarnado, o homem perfeito, jamais falaria, jamais colocaria esses tipos de registros. Registrou que uma prostituta entrou-se e regou os pés de Jesus Cristo, enxugando com os seus próprios cabelos. Isso poderia ser tido como uma cena sensual, mas não, eles não tiveram problemas em registrar isso aí, porque registrou o que realmente ocorreu. Jesus declara nos registros que o Pai é maior que ele. Veja, são registros difíceis de nós trabalharmos. Mas por que está ali? Porque não foi registrado segundo o propósito humano, mas segundo o propósito de Deus. Observe, existem registros que Jesus Cristo mesmo diz que o Pai é maior que ele. Isso pode causar confusão na cabeça, e tem causado confusão na cabeça de alguns que não têm fé e não têm entendimento suficiente para entender o que a Bíblia Sagrada como um todo coloca. Mas observe, um registro como esse aqui é um registro que para alguém que está forjando as Escrituras teria que ser tirado fora. Jesus Cristo dizer que o Pai é maior que ele, uma vez que nós cremos que na existência da Trindade Divina, trabalharemos em vídeos posteriores esta doutrina. Não sabendo o dia da sua vinda, Jesus Cristo mesmo falando com as suas palavras e sendo registrado pelos escritores que ele disse que não sabia o dia da sua vinda e nem a hora da sua vinda. Ora, se nós cremos que ele é Deus, Deus é um ser onisciente, como Jesus pode não saber do dia da sua vinda? Isso nós trabalharemos na sequência, esta questão, mas nós estamos trabalhando aqui a questão de registros que os discípulos não poderiam ter escrito se eles estivessem forjando as Sagradas Escrituras. Parece negar a sua divindade. Numa certa ocasião, ele foi confrontado por um jovem, chamado Jovem Rico, e ele parece que faz ser duvidado a sua própria divindade. Então, são questões que nós podemos colocar, argumentos que nós podemos colocar, que sustentam o ponto que nós dizemos que, sim, a Bíblia Sagrada foi escrita
segundo o propósito não humano, mas divino. O que está escrito ali está escrito para revelar algo a nós da parte de Deus. Continuaremos essa sequência de raciocínios no próximo vídeo. Esteja comigo e não vá embora.